Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Estamos iniciando o painel A Defensoria Pública no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Esse é um momento onde a instituição busca passar informações, busca repassar esclarecimentos para você, que faz parte do nosso público externo, está acompanhando essa transmissão através do Facebook, também do Instagram, e também os servidores, defensores, estagiários, demais membros que compõem a instituição. Estamos num momento muito grave em termos de Brasil, de Rio Grande do Sul, por isso o objetivo desse encontro é justamente falar e explicar mais sobre a atuação da Defensoria Pública. Eu sou Felipe Darotti, sou coordenador de comunicação da instituição. Aqui ao meu lado está o Defensor Público Geral, Dr. Antônio Flávio de Oliveira, a Subdefensora Pública Institucional, doutora Rafaela Consalteira, e o Dr. Cristiano Rentes, que foi durante 4 anos defensor público geral, hoje é defensor assessor do gabinete e também preside uma comissão que inclusive foi criada justamente para tratar sobre a questão da pandemia da Covid-19. Os números são assustadores, como eu falei, no Brasil nós já ultrapassamos a barreira de 60 mil mortes em razão da doença. Aqui no Rio Grande do Sul também um número bastante expressivo, são mais de 600 óbitos em razão da pandemia. Para a gente ter uma noção, talvez a última grande tragédia, claro que todas as tragédias são impactantes, a gente teve a tragédia da Boate Kiss, né, onde morreram mais de 240 pessoas, já chegamos a 600 mortes no Rio Grande do Sul. Então é algo que, por enquanto, não há tratamento, não se sabe quando a vacina vai surgir. Isso faz com que você, de casa, também tenha que se adequar, mudar todo o seu hábito, né? Comércio, empresas, setor privado e as instituições públicas também estão fazendo isso. No caso aqui da Defensoria Pública, estamos desde o dia 18 de março com restrições, né? Atendendo de maneira parcial e tentando prestar o melhor serviço à população. Eu vou iniciar essa conversa, é uma conversa mesmo que a gente vai tratar e buscar esclarecer todos que acompanham sobre essa situação e a atuação da Defensoria Pública. Defensor Público Geral, Dr. Antônio Flávio de Oliveira. Tem uma questão muito interessante e histórica na Defensoria, aliás, doutor, que o senhor assume em abril, numa transmissão online, já naquele período da pandemia, não mais no início, que iniciou aqui mesmo em março, mas em abril já estávamos aí com muitos casos, né? E isso certamente fez com que a Defensoria mudasse muito do seu planejamento. Gostaria que o senhor passasse aí para quem nos acompanha essa situação. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, o Dr. Cristiano, nosso ex-defensor geral, né, e atualmente coordenador das ações de combate, planejamento, né, do Covid, que é quem tem desenvolvido esse trabalho na formatação de ações de caráter sanitário, protetivo dos defensores, dos assistidos, dos nossos servidores estagiários. Isso é uma saudação especial. Doutora Rafaela Consalteira, que nos acompanha nessa caminhada, né, tem desenvolvido um trabalho de excelência frente à subinstitucional e posteriormente nessa concepção de diálogo que nós vamos desenvolver, né, vai externar, obviamente, o trabalho bem de forma mais específica que estamos desenvolvendo nesse período. Quanto ao ponto bem pontuaste, a minha posse se deu não no pico, né? A gente vive num período de incerteza, então não se sabe quando vai ser o pico da pandemia. Eu espero que esse pico já tenha sido atingido há bastante tempo e nós estejamos vivendo hoje um momento de diminuição dos casos, embora não é o que tem se registrado. A partir do decreto do senhor governador de isolamento social, que saiu dia 18, a Defensoria Pública, já na então gestão do Dr. Cristiano, desenvolveu as primeiras ações, né, para que a gente pudesse, porque, e não sei se talvez seja essa palavra, mas esse é o termo, mas eu utilizo bastante, é adaptação. Nós vivemos um período de adaptação e de desafio ao que a gente enfrenta, né? Porque tu tem que se adaptar a uma realidade que é diária, né, e que não é semelhante ao dia anterior, ela é muito mais gravosa e com muitos mais desafios, né, para a gente enfrentar de cunho institucional. E já começamos no campo da excepcionalidade, hoje que a gente usa bastante o termo é excepcionalidade, é momento atípico, é contexto anormal. Começamos já com a posse, né, que a posse se deu de uma forma virtual e hoje a gente tem visto e tem participado de outros momentos de assunção de outras pessoas em outros cargos,
que tem sido a dinâmica, né? A tônica desse momento é o isolamento social, o não contato entre as pessoas, e tem se apostado, né, e se investido, porque não existe outro caminho, nessas posses de virtuais. A partir disso, e de qualquer forma eu já fazia parte da administração, da gestão do Dr. Cristiano, demos continuidade e fomos aprimorando essas ações de combate à pandemia, né, aprendendo com a realidade, né, porque a gente não, embora a ciência nos diga alguma coisa, e é na ciência que a gente deve se basear, é uma situação, como tu bem disseste, totalmente nova, né? Então a gente tem que como eu disse no início, a partir de cada dia, ver quais são as ações que efetivamente nós vamos desenvolver. E principalmente nós temos essa concepção muito, muito definida, que nós somos uma instituição do Estado e é essencial. A instituição do Estado é essencial, ela não pode parar. E a Defensoria Pública efetivamente não está parada. Talvez não esteja fazendo, com certeza não está fazendo aquilo que gostaria sempre de fazer de forma mais efetiva. Mas nós não podemos e não estamos deixando, né, o nosso assistido carente abandonado nesse contexto. Por quê? Porque nós somos um serviço público, nós recebemos da sociedade e nós somos um serviço público essencial, porque justiça é essencial. As pessoas precisam de saúde, esse é um momento onde a gente realmente, as ações, os recursos devem ser direcionados para a salvação de vidas, mas também as pessoas precisam da assistência judiciária. E assim o temos feito nesse período, com números até a gente analisa de bem surpreendentes. Tá? Então, a partir dessa concepção, Defensoria Pública, instituição de Estado, instituição essencial, tivemos que nos adaptar e desenvolver ações, programas e projetos que, não sei se a doutora Rafaela, obviamente, vai discorrer sobre isso, e que teve um determinado resultado, né, que nós consideramos, né, face o contexto, face as dificuldades, face a nossa realidade, porque também a gente tem que trabalhar com ordem de recursos. Nós somos a instituição do Estado, mas não somos a menor de todas as instituições do Estado que se referem recursos humanos, recursos financeiros, recursos orçamentários e estrutura. Temos desenvolvido um trabalho satisfatório, e aqui estamos. Essa é a nossa função, para prestar contas ao cidadão, prestar contas à sociedade, que não é só aquele que nos paga, mas é aquele que efetivamente precisa do nosso serviço. E doutora Rafaela, o doutor Antônio Flávio fala muito da questão da adaptação, né? Eu gostaria que a senhora passasse para a gente assim, como tem sido essa adaptação por parte da subinstitucional, e também uma questão interessante, porque a Defensoria Pública não trabalha sozinha, é toda uma cadeia, né? Então é preciso ter uma relação com os demais órgãos, né? Esse tratamento, como tem sido, assim? Boa noite, bem-vinda. Boa noite. Obrigado, colegas. Quando nós iniciamos aqui o mandato do doutor Antônio Flávio, nós tínhamos claro que o desafio, né, que vinha era grande, como sempre é a gestão de uma instituição em crescimento, em consolidação, como é o caso da Defensoria Pública. Mas é claro que esse fato da pandemia tornou esse desafio, a dimensão desse desafio em outro patamar. E nós iniciamos o trabalho já com uma realidade totalmente diferente, porque, obviamente, quando se instalou a pandemia, a única alternativa que se tinha e possível diante dos fatos ali era realmente o fechamento do atendimento e a manutenção do serviço apenas de urgência, né? Em plantão, como se faz no período de recesso, né? Em que os serviços estão fechados. Esse foi o primeiro momento, até porque a sociedade, de certa forma, contava que isso passaria mais rápido, talvez 1 mês, 2 meses no máximo. Tanto, né? Que o primeiro mês foi bem de, quarentena, quem pode fica em casa, foi um impacto grande. Era uma adaptação, foi uma adaptação inicial, assim, para todos, né, em toda hora. Só que aí, quando nós começamos a nos deparar com os números e com a realidade posta, se viu que esse atendimento não seria suficiente, né? E como muito bem pontuou o doutor Antônio Flávio, nós somos uma instituição que oferece um serviço essencial. O acesso à justiça é um serviço essencial constitucionalmente reconhecido. E os nossos assistidos, além das demandas que eles já traziam e que tinham uma natureza de urgência e que, pelas questões do próprio plantão, às vezes não estavam abarcadas, e também pelo fato de terem surgido novas demandas, até por essa
crise toda que se instalou muito rapidamente, o empobrecimento muito rápido, reflexo direto na Defensoria Pública, poder aquisitivo, desemprego, né, caindo, o poder aquisitivo caindo, o desemprego aumentando, e o reflexo direto aqui na nossa instituição. Então se viu que aquele formato de atendimento não seria suficiente, nós não conseguiríamos manter daquela forma, né, num curto prazo, era impossível. Então o primeiro grande desafio da instituição, especialmente nosso ali na Subdefensoria Institucional, foi pensar numa forma de retomar esse atendimento, o nosso serviço, independentemente do Poder Judiciário, que ainda estava num compasso de espera, eles estavam vendo como as coisas se encaminhariam para tomar as decisões ali da retomada, suspensão de prazo, enfim. Então nós, em razão da natureza muito ímpar da nossa atividade, nós tínhamos que pensar numa alternativa independente, né? Dando a satisfação que a sociedade necessitava naquele momento e ainda necessita, e sem a solução de continuidade do nosso trabalho. Então, esse foi o primeiro grande desafio, com muita incerteza. A tônica é da incerteza, né? Ainda, né? As pessoas querem respostas, os defensores querem respostas para a sua atividade. Nós também queremos respostas, mas nós não temos essas respostas. Então, nós estamos nos moldando a essa realidade e aperfeiçoando as condutas de acordo com os obstáculos que se apresentam. Então, nós criamos um sistema, tentamos, né, delinear uma forma de atendimento diferenciada, um atendimento protegido. O nosso pessoal o corpo de informática e tecnologia se viu premido a antecipar projetos que de repente eram para daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, em alguns meses, né, para poder dar ferramentas que viabilizassem o atendimento à distância. Criamos, então, esse cenário observando a segurança das pessoas, né, sem prejuízo ainda maior à nossa atividade. E esse foi o primeiro momento, e a Subinstitucional acompanhou essa reestruturação para o atendimento diferenciado, tentando dar um apoio personalizado para as defensorias e para os colegas. Então, cada defensoria com sua realidade, com as suas deficiências, o servidor que é do grupo de risco, o defensor que não pode se deslocar, todas essas dificuldades que nós tínhamos, tentamos sempre com diálogo e dando acesso, né, a informar o máximo de informação possível, né, baseado na ciência. No início nós trabalhávamos com uma realidade bem diferente, o Estado trabalhava com a abertura do comércio, os municípios, depois se criou o sistema das bandeiras, o que de certa forma nos conferiu uma maior estabilidade para trabalhar, né, porque também era algo muito, vamos dizer assim, absoluto, fecha tudo, né, o estado inteiro. Dividiu bastante. Porto Alegre fecha, o município lá do interior está tranquilo, continua aberto. Continua, e isso é claro que nos dá mais trabalho, mas também permite que as pessoas que sejam atendidas as necessidades, tanto das comunidades, das pessoas, como também dos defensores nas suas atividades ali. E esse foi o primeiro momento. Agora acho que nós conseguimos, de certa forma, estabelecer com as novas normativas e tal. Essa situação de plantão também foi superada. Nós estamos atendendo dentro da integralidade nas nossas atribuições. Claro que talvez não no ritmo, embora os números sejam bem positivos, né? E acho que são positivos por vários fatores. Um deles é exatamente o aumento do nosso leque de atendimento, né? De pessoas que talvez originariamente não viessem até nós e agora estão vindo, mas também por essas ferramentas que nós nos reinventamos e estamos cada dia correndo atrás para oferecer. E agora estamos num outro momento, né? Nós estamos num momento agora de, como você falou, não trabalhamos sozinhos, né? O primeiro legado positivo, eu acho, dessa pandemia foi essas novas ferramentas, o reinventar o atendimento, né? Que veio para ficar, na minha visão. E agora a gente está uma outra etapa, que é, diante da pandemia, o que aconteceu? Aquele diálogo que muitas vezes nós tínhamos que provocar com as outras instituições para pensar o agir, os atos e como o serviço pode ser mais efetivo,
Em razão da pandemia, isso veio de uma forma espontânea. Né? Então, se antes vinha um ato e nós tínhamos que nos adaptar a ele com ele pronto, né? Agora não, agora nós estamos construindo isso. Então, quando o Poder Judiciário, então, também adaptado ao sistema das bandeiras, começou a retomar as atividades e está pensando em retomar as atividades processuais, os atos processuais, diferentemente de uma cultura que vinha pronta, agora não, agora nós somos chamados a nos manifestarmos e darmos a nossa visão e da necessidade que nós tínhamos e construir uma solução dialogada. Claro que isso nos aflige por conta da incerteza, por conta da resistência natural que a gente tem de forma nenhuma limitar o direito à ampla defesa e ao contraditório daquele nosso assistido. A nossa angústia é essa, né? Mas nós tínhamos duas possibilidades diante desse cenário. Uma era dizer, não, sou contra e não vamos fazer, não vamos à audiência virtual, negar essa realidade. A outra era, não, é algo inarredável, nós não temos como escapar disso. Então nós vamos participar da construção, dando os nossos limites até onde podemos ir, né, observando sempre o interesse maior, que é o interesse do nosso assistido, né, da população. E estamos agora nesse segundo nível, então, que eu diria que é acertar como esses atos processuais, dessa forma tão diferenciada do que nós vínhamos acostumados a fazer, vai se amoldar na realidade do nosso público aqui da Defensoria Pública. Eu quero falar mais sobre isso também, né, sobre essas mudanças que futuramente eu acho que todos devem concordar que vieram para ficar mesmo. E aproveitando, a doutora Rafaela, o doutor Cristiano falou sobre a questão das bandeiras. É algo que está mudando muito, né? A gente criou essa comissão aqui para tratar justamente, né, para um gerenciamento da crise. E eu gostaria que o senhor explicasse assim para quem nos acompanha como está sendo feito esse trabalho, né? Como é o monitoramento das bandeiras, como a instituição ela age, né, de acordo com as mudanças, e são mudanças muito rápidas, né? Então é um trabalho que é bastante intenso. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, colegas, doutor Antônio Flávio, doutora Rafaela, Felipe. De fato, eu agradeço o convite que o doutor Antônio Flávio me fez para coordenar a Comissão de Gerenciamento de Crise do Coronavírus no âmbito da Defensoria Pública. E o doutor Antônio Flávio referiu, nós tivemos uma transição atípica, digamos assim, em meio à pandemia, em meio a um momento extremamente delicado, de incertezas, de excepcionalidades. Tá? Mas a comissão, Felipe, ela foi montada, ela foi pensada para servir como um braço de apoio à administração superior na tomada de decisões. Tá? Ela propriamente não tem o poder decisório, mas tem o poder de recomendar medidas, protocolos, políticas que são implementadas pela administração dos mais variados órgãos para que se resguarde a saúde dos seus colaboradores, para que se tente, na medida do possível, juntamente com as autoridades sanitárias, estaduais, municipais, evitar a contaminação em massa. Evidentemente que a Defensoria sempre teve essa preocupação, e foi uma preocupação até, eu digo, de forma pioneira. Lembro eu quando o Defensor Público Geral, em 12, 11 de março, quando o governador chama as instituições públicas e forma o Conselho de Estado para discutir a pandemia, a Defensoria, no dia 12 de março, baixa uma ordem de serviço de forma pioneira, se antecipando às outras instituições, regulando o regime diferenciado de trabalho no âmbito da sua instituição. Tá? Naquele primeiro momento, para os casos de grupo de risco, as pessoas que retornavam de viagens, era uma preocupação. Tá? Imediatamente as outras instituições também se organizam, estabelecem, regulam sistemas diferenciados de trabalho nas suas instituições. A coisa se agravou, como nós sabemos. O próprio Poder Judiciário, como, digamos assim, o motor desse sistema judicial ao qual está inserida a Defensoria Pública, ele disciplina um regime de urgência, um regime bastante diferenciado de atendimento,
Mas a Defensoria sempre teve essa preocupação, que não servisse como um vetor de contaminação na medida em que nós atendemos uma grande parcela da população gaúcha. Então não queríamos nós servir como um vetor de contaminação e houve a necessidade de regular esse atendimento, como disse a doutora Rafaela, de uma forma bastante radical, digamos assim, né? Que era necessário. Era necessário, como disse o doutor Antônio Flávio, nós estamos acostumados a atender a população, olhar olho no olho da população, ter esse contato próximo. Muitas vezes a população tem apenas na Defensoria Pública esse acolhimento necessário para a sua demanda social, né? Então foi realmente uma mudança de rumo. E a comissão, Felipe, ela vem justamente para recomendar a adoção de medidas, né? Ela é formada por servidores da Unidade de Saúde e Bem-Estar, pelo diretor-geral, por defensores que atuam em várias áreas aqui dentro da administração, na subjurídica, na subinste, no gabinete, e tem percebido, claro, que há um grande número de dúvidas. Nós vivemos uma fase de mais incertezas e dúvidas do que certezas, né? Em relação à disciplina do trabalho, dos trabalhadores terceirizados, dos técnicos, dos analistas, dos estagiários, né? E na medida que o governo do Estado instituiu por decreto um modelo de distanciamento social controlado, como disse a doutora Rafaela, a Defensoria Pública adere também a esse modelo de distanciamento social controlado para que fosse mais objetiva, mais clara essa adequação ao modelo de classificação por bandeiras, tá? Sempre tendo também um olhar muito específico em relação ao sistema de atendimento do Poder Judiciário, tá? E estabelece esse sistema diferenciado de atendimento para a população gaúcha, a população vulnerável. O desafio, claro, é acompanhar a dinâmica dessas modificações. O quadro, semana a semana, vem se modificando, né? O governo do Estado, às sextas-feiras, nós teremos, por exemplo, amanhã, o anúncio por parte do governo como é que ficou a classificação por bandeiras no Estado. Infelizmente, nós estamos acompanhando um agravamento do quadro no que diz respeito a internações, a óbitos, né? Se por um lado nós estávamos numa situação, digamos assim, confortável em relação a outros estados da federação, como São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, hoje nós já percebemos um agravamento em função do inverno. Que era uma grande preocupação, né? Era uma grande preocupação. Como vai ser o inverno no Rio Grande do Sul? Acho que a prova a gente está tendo agora, né? Com certeza, né? E a comissão tem trabalhado de forma permanente para tirar as dúvidas dos gestores, dos diretores regionais, coordenadores de unidade, em relação ao funcionamento, sempre tendo a preocupação que a Defensoria Pública presta um serviço essencial, como disse o doutor Antônio Flávio. Certamente, entre esses números que a gente tem acompanhado de evolução de março para cá, claro que eles não se comparam aos números do ano passado. Nós teremos uma retração em relação ao ano passado, no número de atendimentos, por exemplo, presenciais. Mas de março para cá nós observamos um crescimento no número de atendimentos de novos assistidos. E despontam os atendimentos da saúde nesses números, né? Então a população tem procurado a Defensoria Pública, ainda que de forma remota, ainda que diante desse novo cenário que se mostra, tem procurado a Defensoria Pública para fazer seus direitos, para fazer valer seus direitos e para atender as suas demandas, né? Mas a Defensoria está atenta a todas essas modificações e está investindo. Era um processo de investimento em gestão de TI. Agora, na gestão do Dr. Antônio Flávio, eu tenho percebido que é uma preocupação da Defensoria lançar mão dessas ferramentas para que a população também se sinta acolhida pela instituição. Nós temos, como eu costumo dizer, uma demanda reprimida, né, doutora Rafaela, infelizmente, em função desse período de março para cá da pandemia, em função do não atendimento presencial da população. Temos uma dupla demanda, porque vem a demanda que virá em função da crise econômica, em função
do desemprego, é uma população nova que procurará nossos serviços em função das relações familiares, das relações de consumo, das relações sociais como um todo, e a Defensoria tem que estar preparada para atender essa população e atender, evidentemente, seguindo as recomendações sanitárias das autoridades sanitárias, e aí entra o papel da comissão para continuar atendendo essa população que tanto necessita do nosso trabalho, né? E é isso. O doutor Cristiano falou sobre, entre outras coisas, sobre os números. A gente tem esses números que chamam a atenção do trabalho. Mesmo de maneira restrita, a gente atingiu agora, do dia 18 de março até o dia 30 de junho, pouco mais de 205 mil atendimentos na Defensoria Pública do Estado, e com um detalhe, com 22 mil novos assistidos, ou seja, doutora Rafaela, eram pessoas que não procuravam a Defensoria e agora passaram a procurar. Qual é a avaliação da senhora, gostaria do doutor Antônio Flávio também, com base nesses números, vocês acreditam que é já o reflexo dessa questão econômica mesmo que vem atingindo a população? Eu até já tive a oportunidade de falar em algumas oportunidades que esse questionamento é bem pertinente, reflete muito a realidade que nós estamos passando. A primeira porta dessas pessoas que se veem desamparadas diante da superveniência dessa pandemia é a Defensoria Pública. E sim, esses números têm muita relação com isso, né? As pessoas, de forma súbita, né, perdem a sua renda, se veem numa situação de total desamparo, porque não sabem nem a quem recorrer, né, nem como começar essa reestrutura, né? Nós vimos aí grandes demandas de massa que surgiram por conta disso, escolas, né, no início ali, e agora estamos, enfim, achando soluções ali, questão das locações comerciais, tudo isso, né, o pequeno empreendedor ali que se viu premido a fechar o seu negócio ali de um dia para o outro. Esse é uma camada da população que talvez não chegasse na Defensoria Pública nessa velocidade como está chegando agora, né? Eventualmente sim, mas não nessa velocidade. Esse é o outro desafio, lidar com essa demanda reprimida que o doutor Cristiano bem mencionou, né? Na nossa própria unidade central de atendimento e ajuizamento aqui na sede de Porto Alegre. Nós estamos estruturando o atendimento todo à distância e mapeando esses números, distribuindo, né, organizando regimes de exceção para dar conta dessa demanda. Nós temos uma demanda bem específica no juizado especial civil, porque durante 4 meses não teve porta de entrada para essas demandas, e agora nós estamos adotando algumas medidas aqui para absorver ou pelo menos minimizar essa demanda, e além de organizar essa ainda, estarmos preparados para receber esse incremento de um atendimento que originalmente talvez não viesse. 22 mil pessoas, 22.298, pelo que eu olhei hoje de manhã nos números. É um número muito significativo, né, Daroit? Eu acho que se deve muito a essa situação e também a nossa nova condição de atendimento. A gente abriu espaço para que as pessoas conhecessem esse caminho que é a Defensoria Pública. Sempre, como eu também tenho dito, e é o que nós estamos direcionando nossos esforços para o incremento da solução extrajudicial dos conflitos, né? Por meio de ações dos núcleos ali, recomendações e as conciliações e mediações familiares. Teve um aumento também desses números agora relacionados à questão dos alimentos. Isso, modificou, porque até então, até maio, medicamentos era o assunto mais procurado. Agora, de junho, na comparação com maio, alimentos passou a ser a questão mais procurada. É bom deixar claro para as pessoas essa diferenciação. Alimentos basicamente envolve pagamento de pensão, né? Pensão alimentícia, entre outras coisas, né? As pessoas, esse é a palavra o termo mais conhecido. Isso. E se me permite, eu acho que isso, claro, obviamente a gente não tem um estudo e teríamos que nos debruçar, né, claro, por que isso aconteceu, mas creio, dá para presumir que obviamente é um empobrecimento da população. Empobrecimento da população, e também um fenômeno que também foi muito mencionado, a dissolução das uniões, né? Então, as pessoas agora elas não estão nem pensando em formalizar essa questão do divórcio, mesmo a dissolução da união-estado.
Mas a questão dos alimentos é algo premente, ainda mais nesse momento. Então, isso também é um reflexo da quantidade de soluções e de divórcios que houve nesse período, somado a essa situação. Muitos que, às vezes, dessas famílias que ou a mulher ou o homem davam conta sozinhos daquela despesa ali com relação... Agora, muitos não estão conseguindo, então a tendência é aumentar. Aliás, nós conversamos, né, Darote, que essa tendência do aumento, ela era bem esperada por nós aqui, né? Lamentavelmente esperada. E olhando a partir de agora, doutores, vocês acreditam que... Bom, a gente não tem como eu falei no começo, tratamento, vacina. A tendência é essa, que a gente tenha sempre um aumento, assim, seja em números de assistidos, seja nessa demanda toda que a doutora Rafaela falou, alimentos, medicamentos, enfim. Nós não conseguimos prever difícil o comportamento isso, nós vivemos uma época da imprevisibilidade. Eu acho que a angústia de todos, vamos pegar, por exemplo, o caso do retorno às aulas, né? Não há uma previsibilidade do retorno às aulas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nós precisamos esperar e superar toda essa indefinição, por exemplo, em relação à curva, a estarmos ou não no pico, estarmos em declínio ou aumentando. Esse monitoramento dos dados é fundamental para que a gente faça qualquer previsão. E o retorno às aulas vai ter um reflexo direto também no nosso atendimento, que é a questão das vagas em creche, né? Que quando retornar, vai ser outra demanda que está ali na porta, né? E que vai ter um efeito retumbante aqui na nossa situação. O desafio é tão grande que nós, né, tradicionalmente usamos termos jurídicos. O doutor Cristiano falou em curva, falou em pico. Exato. É verdade. A gente também, o nosso vocabulário. Né? É uma necessidade constante de estar alinhado e sincronizado com as autoridades do governo do estado, autoridades sanitárias, a secretária Arita, o governador do estado, Eduardo Leite, que estão conduzindo a política sanitária no estado, o modelo de distanciamento. Ele trouxe uma nova realidade. Nós estamos ansiosos, esperando a sexta-feira para verificar quais as classificações serão dadas aos municípios. Isso tem um impacto direto na defensoria, porque a nossa ordem de serviço número 13, ela está adequada ao modelo de distanciamento e de acordo com a classificação. Se for bandeira amarela, ou bandeira laranja, ou bandeira vermelha, bandeira preta, vai ter uma disciplina de atendimento à população. Como disse a doutora Rafaela, nós já evoluímos. Antes nós tínhamos um regime de atendimento de urgência. Passamos agora, até numa tentativa, creio que seja isso, né, doutora Rafaela, doutor Antônio Flávio, numa tentativa de dar vazão a essa demanda reprimida, passamos a um outro modelo de atendimento no âmbito da Defensoria Pública. Foi um passo à frente que se deu, no sentido de atender todas as matérias afetas à nossa instituição. Tá? Claro que isso vai variar a forma de atendimento, se vai ser remoto, se vai ser presencial, de acordo com a classificação de bandeiras. Por exemplo, na bandeira vermelha, se a comarca estiver em bandeira vermelha, a Defensoria Pública vai atender exclusivamente de forma remota. Apenas em caso de extrema urgência vai atender presencial. Tá? Uma bandeira laranja, um regime menos grave de distanciamento, já é possível fazer o atendimento presencial limitado. Ou seja, não é o atendimento pleno que nós estávamos acostumados, mas é um atendimento que já permite aquilo que, na minha visão, ainda é fundamental preservar, que é a possibilidade do assistido, do cidadão, estar frente a frente com a Defensoria Pública e expressar a sua demanda para que seja resolvida da melhor forma possível. Claro que nós vivemos um novo período na humanidade, nós precisamos dessas ferramentas tecnológicas. Eu acho que foi muito bem citado pela doutora Rafaela a questão da extrajudicialização, da desjudicialização, da resolução extrajudicial dos conflitos. Né? Nós precisamos lançar mão cada vez mais das ferramentas hoje tecnológicas disponíveis para avançar nas relações de consumo, nas relações familiares, no direito à saúde, na satisfação da tutela à saúde, também usar essas ferramentas para conseguir dar vazão a essa demanda. E esse é o papel que a Defensoria vem desempenhando. Né? Se me permite só fazer uma observação da fala do Dr. Cristiano, quando ele fala em matérias afetas à nossa instituição. Né? Estamos com o contexto do auxílio emergencial, que é o auxílio, isso é importante de destacar. Disposto a partir do Ministério da Cidadania, um determinado valor para aquelas pessoas que se enquadram nos requisitos. Né? As pessoas têm nos procurado, né, bastante, né,
porque a Defensoria Pública da União teria feito uma formatação, um acordo com o Ministério da Cidadania para encaminhar eventuais rejeições ou não acesso ao sistema. Então, para clarear, né, que não é que a Defensoria Pública do Estado não queira fazer, não queira encaminhar. Não tem competência. A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul não é a Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública da União tem competência a causas e ações, né, estatuídas já, né, no texto constitucional de ordem federal. Então, a nossa abrangência é estadual. Então, lamentamos muito essa situação, mas nós, Defensoria Pública do Estado, nós não temos competência para encaminharmos todas as situações atinentes ao auxílio emergencial, pelo que, de plano, a gente já diz. Procure a Defensoria Pública da União, no site, nas suas representações. A Defensoria Pública do Estado realmente vê que essa é uma situação muito grave, muito difícil, mas, lamentavelmente, neste contexto e nesse momento, nós não temos como ajudar em razão da, como bem citou o Dr. Cristiano, da competência do constitucional. E essa questão é interessante porque a gente tem recebido, não só na sede onde estamos aqui, né, transmitindo, mas também no interior do estado, a gente fez algumas medidas de fixar cartazes, né, nas sedes regionais para informar sobre essa questão da competência, né. A Defensoria Pública do Estado ela atua em várias questões, mas essa realmente, por competência jurídica, é impossível. A gente fez algumas... deixou uma mensagem gravada no nosso Alô Defensoria, também isso até vale para os nossos servidores e defensores, que foram tomadas algumas medidas, né, mas os números continuam, né, as ligações continuam, as pessoas continuam nos procurando, e a Defensoria Pública da União ela tem os seus canais de contato, mas a gente vê que aqui no Rio Grande do Sul os canais de contato são inferiores as unidades da Defensoria Pública da União são poucas em termos de Rio Grande do Sul. No Brasil todo. No Brasil todo, né? E essa demanda realmente é uma demanda de milhões. É muita gente. É uma demanda muito grande. E as pessoas, essa dificuldade de diferenciar o que é da competência da Justiça Estadual e da Justiça Federal, para nós é muito tranquilo, é muito fácil, é muito evidente. Mas realmente, para a população de um modo geral, é algo praticamente incompreensível, né? E nós somos sensíveis a essa dificuldade, mas infelizmente esse é um obstáculo intransponível para nós. Ainda que nós quiséssemos fazer, nós não estaríamos impedidos de fazer. Isso é importante deixar claro, né? Que não é uma questão de não quero, então de má vontade. Não. Sim. Nós somos vedada essa atuação. Então, nos resta tentar orientar, informar ao máximo. Bom, pessoal, para finalizar, eu acho que é importante, vocês todos são experientes, a doutora Rafaela é jovem, mas com uma longa experiência na Defensoria Pública, o doutor Antônio Flávio também jovem. Sou jovem há mais tempo. Jovem há mais tempo no meio do visual. Doutor Cristiano, 4 anos, defensor público geral, também jovem. Mas vocês têm uma experiência longa no direito e a gente é acostumado a ver o direito tudo muito no papel, aquela papelada, aqueles processos, as audiências que muitas vezes o preso lá de Livramento tem que se deslocar para Porto Alegre, enfim, daqui a pouco a audiência até é cancelada. Então, assim, olhando para o futuro, esquecendo a pandemia, a questão tecnológica, eu acho que, ao menos do meu ponto de vista, não sei se vocês concordam, o que estava previsto para acontecer daqui 5, 6 anos, eu acho que foi antecipado, né? E não vai mudar mais. Eu falo mediações, hoje em dia, e não são grandes ferramentas. O pessoal está fazendo mediações por WhatsApp, por grupos. O comportamento mudou radicalmente. Total, né? Eu tenho um exemplo bem prático. Antes de assumir aqui no mandato do Dr. Antônio Flávio, eu coordenava a Câmara de Conciliação. Uhum. E nós temos lá um grande hall de parceiros ali, né? Instituições bancárias especialmente e financeiras. E a grande maioria delas não concordava em fazer conciliação de forma virtual, assim. Enviar a proposta, depois fazer o contato pelo Skype ou outra ferramenta, assim. Não concordavam, na verdade, sem muito refletir por quê, mas a negativa era absoluta. A partir deste momento da pandemia, a mudança total, assim, da receptividade e parece que se descortinou, assim, um novo horizonte ali para isso. E isso é positivo em todos os aspectos, né? Nós vamos conseguir dar um atendimento Rafaela, efetivo. Eu só tenho uma preocupação como operador do direito,
de que essa nova realidade virtual, tecnológica, ela não aprofunde a exclusão social por conta da exclusão digital. Isso tá? é importante. Eu acho que esse é o papel do sistema de justiça e, essencialmente, da Defensoria Pública, porque é uma nova realidade que se impõe por uma questão sanitária. Tá? E também porque precipita, digamos assim, uma nova era, a era digital. Em meses nós precipitamos anos de era digital. Mas é preciso perceber que a população brasileira ainda vive desse mal que é a exclusão digital. Então não pode, digamos assim, haver uma elitização do sistema e do acesso à justiça por conta dessa nova realidade digital. Nós precisamos lançar mão de mecanismos que incluam cada vez mais a população, porque nem todo mundo tem direito, tem acesso a esses mecanismos. Né? Não, e doutor Cristiano, uma questão assim, muito importante. Nessa, como eu estava mencionando, esse segundo momento que nós estamos vivendo de adaptação dos atos processuais e tentar ver implementar essa realidade dos atos processuais de forma virtual e digital. Essa preocupação do doutor Cristiano é a nossa grande angústia. É que aquele assistido da Defensoria Pública que antes mesmo de qualquer já tinha uma dificuldade natural, né, e uma dificuldade de ordem de conhecimento, uma alienação digital completa, né, a falta de acesso por, N fatores que a gente bem conhece. Como a gente percebe na educação, por exemplo. Essa preocupação é a que nos angustia pelo seguinte, a tentativa que nós temos nesse diálogo que está estabelecido de transmitir, porque essa realidade frágil, né, dessa camada da população que é o nosso público mais, vamos dizer assim, mais direto, mais querido, né, o que aquele que a gente mais se preocupa com, nós conseguimos sensibilizar os outros operadores do direito para essa realidade, que para nós ela é muito posta, ela é muito presente, né? A gente entende essa dificuldade como algo que faz parte do nosso dia a dia. Da essência da essência da defensoria, exatamente. E os demais, por talvez não estarem tão próximos disso, não está tão evidente isso no seu dia a dia, talvez não tenham essa preocupação como nós temos. E esse é o nosso papel nesse momento. Exatamente. Sensibilizar os demais para que com toda essa evolução maravilhosa, e nós aplaudimos e nós estamos tentando nos adequar e acompanhar e evoluir, nós não podemos esquecer, e essas pessoas não podem ser alijadas dos seus direitos de forma nenhuma, né? Nós somos muito contundentes com isso, e essa é a nossa preocupação, e é sensibilizar para que essas pessoas que não têm esse acesso, elas ainda assim sejam acolhidas e tenham os seus direitos integralmente preservados. Essa é uma bandeira e é o nosso limitador em qualquer uma das nossas mesas de conversa. Esse é o nosso ponto. Até aí nós podemos, mas uma questão é certa. A Defensoria Pública nunca vai deixar de atender os seus assistidos olho no olho, porque essa é a razão da nossa existência. Uhum. E é sempre nestes que as nossas maiores preocupações estarão voltadas. Isso aí. O doutor Rafael falou, tem um poeta aí brasileiro diz que o passado é uma roupa velha que não serve mais. Grande Belchior. Isso, só que a roupa ainda serviu, o futuro chegou. Isso é o que a gente está vendo. E a gente não pode nem se desfazer da roupa, nem trocar de roupa, mas ao mesmo tempo, né, deve continuar com a mesma roupa fazendo diferente. Esses dias eu estava vendo uma posse num prócer da República, hein, e ele dizia o seguinte, que nós não teremos o novo normal, nós teremos o diferente, né? Diferente. E é esse o nosso desafio, porque nós, instituição, nós, Defensoria Pública, nós fizemos sempre a diferença. Essa diferença na vida das pessoas, né? O doutor Cristiano diz isso muito, que nós somos a instituição de pessoas para pessoas. Exatamente. Então, a doutora Rafaela se emociona aqui quando fala na questão dos assistidos, né? Muito, que é realmente da essência da Defensoria, né? Então nós temos que fazer diferente, fazendo a diferença para essas pessoas, né? E não tem como a Rafaela apontou no início, é inaredável. O processo virtual está aí, né? Não tem como você evitar. Para mim, que é difícil, eu tenho dificuldade com controle remoto, quero deixar claro. Eu tenho dificuldade com controle remoto em casa, mas também foi uma surpresa, né, Rafaela e Cristiano? Porque a gente achava
tem, claro, o excluído digitalmente, com certeza, total. Mas também o nosso assistido, ele também domina algumas coisas, algumas plataformas. Já evoluiu muito. Já evoluiu muito, o que repercutiu nesse grande número de atendimentos. Ontem, numa reunião, a gente está fazendo reunião com os colegas de Nova Prata, o número de atendimentos da comarca de Nova Prata está muito semelhante quando era presencial. Sim. Não era presencial. Mas aí tem uma série de fatores. Nova Prata é uma cidade que podemos considerar com um plano de emprego, com outro nível de educação. Deve estar em bandeira laranja também. Então eles podem mesclar atendimento presencial com atendimento remoto. Essa questão das bandeiras, exatamente, que a gente falou no começo, né? Isso é bem importante ficar bem claro, né? O doutor Cristiano pontuou, né? Acho que são serviços até de utilidade pública. Quando é que nós atendemos, existe o atendimento residual presencial e quando que nós atendemos exclusivamente remoto? Então, doutor Cristiano, me corrige. Preto, vermelho, exclusivamente a bandeira preta remoto, ou vermelha é exclusivamente remoto e não se fará o atendimento presencial, exceto em casos excepcionais. E quando estiver em bandeira amarela e bandeira laranja, um regime, portanto, menos grave, menos rigoroso de distanciamento social controlado, aí a Defensoria Pública fará o atendimento presencial, mas limitado, ou seja, com especificações, com limitação de atendimento por dia, intervalo com todas de as tempo, regras sanitárias, exatamente. E importante também, porque a gente tem muitos defensores e servidores, para que fique claro, se houver algum caso envolvendo contaminação por Covid dentro da sede regional, como funciona o procedimento? Nós temos um protocolo estabelecido pela Comissão de Gerenciamento de Crise e pela Unidade de Saúde e Bem-Estar, de notificação desses casos imediatamente, de afastamento preventivo por 14 dias, uma quarentena que nós impomos ao servidor. Então há toda uma rotina, todo um protocolo que deve ser seguido nos casos de confirmação de caso com Covid ou até mesmo os casos suspeitos. Perfeito. Doutores, acho que era isso, e já fica um convite, eu acho que é importante a gente ter esse diálogo, né, com tantas pessoas que nos acompanham, para próximas semanas, ou daqui a pouco, um mês, a gente voltar a conversar de novo, né, porque como a gente tem falado desde o começo aqui da abertura desse vídeo, as coisas estão mudando, né? A gente está falando hoje da quinta-feira, amanhã, daqui a pouco mudam as bandeiras e muda totalmente o formato, né? Então é super importante a gente ter esse diálogo aí, seja com o nosso público interno e também com o público externo que nos acompanha. Doutora Rafaela, obrigado pela participação. Obrigada a você. Doutor Antônio Flávio, obrigado, um prazer. Obrigado, agradeço, um prazer. Vamos continuar e convidá-los. Assisto às nossas lives. Né? A gente tem feito bastante isso. Que é uma maneira também de mostrar o trabalho da Defensoria Pública, né? Com certeza. São defensores, a última nós falamos sobre inclusão. Isso, né? A próxima vai ser o título na próxima terça-feira, a felicidade e a justiça. Bacana. Bem, interessante. São temas que abordam o nosso trabalho, mas também que às vezes amenizam um pouco a situação que a gente está falando. E a gente vai ter uma outra no dia 14 desse mês, falando sobre planejamento estratégico, questões econômicas e inclusive com a participação de um psiquiatra da USP de São Paulo. A gente está trazendo pessoas de fora sobre isso. A gente tem feito, inicialmente são defensores, mas também tivemos defensor e servidor, que foi essa última. O doutor Cristiano fez uma com a secretária Rita. Foi bem importante também para ter um panorama legal. Né? Essa da próxima terça teremos não vou dizer que é de fora, porque é quase de dentro, que é filho da defensora. Filho da defensora. Sim. Filho da doutora Adriana Burger, que faz, ele escreve e palestra bastante sobre a felicidade com outra colega. Doutor Cristiano, obrigado. Boa noite, eu que agradeço o convite, Felipe, demais colegas, Antônio Flávio, Rafaela. A comissão está à disposição, especialmente dos servidores e dos defensores, para dirimir dúvidas não faltam, nós vivemos um tempo de incertezas e de dúvidas em relação aos protocolos e às medidas a serem adotadas durante a pandemia. Senhoras e senhores, esse foi então o nosso painel, a Defensoria Pública no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Como nós falamos aqui, possivelmente em breve voltaremos aí com mais informações, mais atualizações. Agradecemos a todos aí pela audiência. Sigam as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, que a gente vai estar sempre atualizando aí sobre as ações que estão sendo desenvolvidas nesse período. Grande abraço. Desculpa se me permite. Qual é o número de Porto Alegre, doutora Rafaela? 3225-0777, nosso Alô Defensoria. Importantíssimo, 3225-0777. E no interior?
Cada defensoria tem a sua divulgada no site da Defensoria. Site da Defensoria. Ou afixado Ou afixada lá, nos foros e tudo mais. No site é bem interessante, vai lá, site da Defensoria, a gente botou um banner bem grande, assim, que chama a atenção, clica e aí tem todos os telefones, muitos que estão só pelo celular, porque estão de maneira totalmente remota, e aí é fácil de encontrar, mas enfim. E aí, qualquer dúvida também, né, entre em contato por telefone que a gente vai estar repassando. Grande abraço, gente, uma boa noite. Voltamos em breve com mais um painel sobre a atuação da Defensoria diante da pandemia da Covid-19.